Porque trabalhar com programação neurolinguística é bem diferente de um ensino tradicional, porque no ensino tradicional geralmente você tem um monte de matérias e você aprende... Encosta aquela porta para mim, por favor. Obrigado, Carlos. Você aprende um monte de matérias e aí tem um monte de conteúdo e geralmente você aprende o conteúdo e as matérias primeiro e em seguida... Quando acontece, o professor faz a prática. Aqui na programação neurolinguística a coisa vai por um outro caminho completamente diferente. Nós fazemos, não raro, a prática primeiro do que a explicação do conteúdo, por causa de uma série de coisas que favorecem os processos de aprendizagem. E o Practitioner em PNL, a formação em PNL e mesmo a introdução em PNL, que é esse primeiro módulo, e o segundo, né, são oportunidades para você se autotrabalhar. E, na verdade, a minha relação com a programação neurolinguística ela é muito especial, porque a programação neurolinguística mudou completamente a minha vida. Né? Então, é por isso que eu faço isso com tanto entusiasmo, com tanta paixão, com tanta dedicação, porque não se trata apenas de estudar alguma coisa teórica interessante, mas de realmente fazer alguma coisa diferente que vai mudar a nossa vida de uma maneira geral. Né? Porque muitas vezes a gente se vê indo adiante em uma série de coisas nas nossas vidas e a gente tenta mudar, a gente tenta arranjar resultados que sejam positivos, produzir um resultado pessoal, profissional, enfim, conseguir alguma coisa, ir adiante nas nossas vidas. Mas apesar de querermos ir adiante em nossas vidas, muitas vezes a gente se pega repetindo velhos padrões, velhas coisas, a gente acha que está fazendo uma coisa certa e às vezes a gente fica confuso, né? Porque na verdade a coisa não está muito certa. Eu, por exemplo, eu gosto de tocar piano às vezes para me divertir, né? Então eu gosto de ficar tocando música. Esses dias eu estava ensaiando umas músicas novas, eu estava fazendo lá os acordes no piano e eu comecei a ficar confuso, porque eu fazia os acordes certos, mas aquilo que estava saindo nos alto-falantes do meu piano digital era um pouco diferente. E às vezes eu gosto de ensaiar as músicas ouvindo lá o artista original, que eu gosto de tocar música popular, né? Tocando, e eu via assim, porque eu estou fazendo um Fá maior, mas parece um Fá com sétima, né? Então eu comecei a ficar confuso a respeito desses resultados, né? E aí eu descobri, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, tem alguma coisa errada, ou o piano está com problema, alguma coisa assim. Eu descobri que meu sobrinho, brincando com o piano, ele regulou o piano de uma forma, porque ele é todo digital, e inclusive a afinação do piano, ela estava uns meio semitom acima. Então quando eu fazia um Fá maior, fazia um Fá, alguma coisa assim. Então a nota era o piano fazia Você vê meu ponto? Né? Então isso me deixou muito confuso. Isso acontece com a gente muitas vezes, né? Ou seja, muitas vezes nós estamos achando que estamos fazendo a coisa certa e nos empenhamos efetivamente para fazer aquilo que é certo, aquilo que funciona, mas muitas vezes a diferença entre aquilo que nós estamos fazendo e o resultado que nós estamos obtendo é algo completamente diferente. Então todos nós ficamos confusos muitas vezes porque a maioria das pessoas deseja mudar e deseja mudar para melhor. Eu sou psicólogo clínico, eu tenho 23 anos de formado como psicólogo, estudo hipnose e coisas ligadas à mente inconsciente desde que eu tinha uns 13 anos de idade, ou seja, um pouco mais de uma década atrás, né? E desde então nunca mais parei de estudar todas essas coisas, né? E é fascinante ver aquilo que a gente pode fazer. E a maioria das pessoas que vem me procurar como coach, como hipnoterapeuta no consultório, são pessoas que sabem quais são os seus problemas, sabem, ou pelo menos têm uma boa ideia do que aconteceu, e a maioria tem uma boa ideia do que deveria estar fazendo no lugar, diferente daquilo que eles estão fazendo. E até essas pessoas tentam fazer isso que é diferente. Mas apesar de tentarem fazer isso diferente, isso não gera o mesmo resultado, né? A coisa acaba não acontecendo, né? Tal qual no piano, eu fazia o acorde certo e o resultado que eu tinha era diferente. Isso gerava uma confusão, né? Até que eu fui ver que a estrutura do piano estava alterada, né? E aí quando eu afinei a estrutura, você vê meu ponto? Você está vendo meu ponto? Master Practitioner vê o ponto, né? Loop aninhado, confusão, né? Então, quando você muda a estrutura, né, e acerta problemas na estrutura, o resto, né, se acerta. Temos lugar aqui na frente, aqui e tal.
Enfim, então, na verdade, a PNL tem muito a ver com isso. Eu vou contar uma história para começar, né, porque vão se acostumando, porque a formação em programação neurolinguística é recheado de metáforas e histórias, uma série de outras coisas assim, porque já se sabe que quando alguém conta uma metáfora, você inconscientemente vai absorvendo aquilo que as pessoas vão falando, né? Então, na verdade, há muito tempo atrás, numa determinada fábrica, fez-se um sistema de engrenagens onde objetos iam ser despachados para vários lugares do mundo. Assim que inventaram a leitura de código de barras, isso agilizou muito a entrega das encomendas, a entrega da informação, a entrega de tudo aquilo que as pessoas precisavam receber, né? Então, na verdade, o código de barra ali é um pacote que era nos Estados Unidos isso. O pacote ia para Atlanta, então ia para a esteira A. Outro ia para o estado de Nova York, ia para a esteira B, tem aqui na frente, aqui, tá? E por aí vai. Então, na verdade, dependendo de para onde o pacote estava sendo entregue, turma, a coisa ia para um direcionamento completamente de outra forma, diferente, né? Então, na verdade, essa engenhoca funcionava muito bem. O pacote passava Nova York, esteira A, Atlanta, B, Louisiana, D. Então, a coisa ia seguindo o seu caminho. Então, por minuto, vários pacotes eram processados e as pessoas estavam recebendo aquilo que elas estavam esperando. Mas um dia a engenhoca quebrou. Um dia a engenhoca travou e parou de funcionar. Então, por minuto, centenas de pacotes não estavam sendo entregues. Isso gerou na empresa um grande problema, um grande transtorno, porque na verdade esses pacotes tinham que ser entregues, alguns iam de navio, outros iam de avião, tinham um horário certo, porque justamente o cliente contratou lá um serviço que ele encomendava e chegava no dia seguinte e tal, então tinha que pegar aquele voo, tinha que pegar aquilo. Então o prejuízo que estava sendo acumulado a cada minuto era uma coisa de um montante assim terrível. E aí eles não sabiam o que fazer. Até que alguém teve uma ideia: que tal nós procurarmos a pessoa que construiu essa engenhoca aqui? Vamos procurar essa pessoa, ver o que a pessoa pode fazer. Aí telefonaram e descobriram que essa pessoa, por acaso, estava ali na cidade e tinha uma certa disponibilidade de passar lá na empresa para tentar resolver o problema. Assim, eles telefonaram, uns 20 minutos depois, o engenheiro lá que fez o processo chegou e todo mundo assim: nós podemos tirar a tarde de folga? Né? Porque a engenhoca era uma coisa grande, enorme, cheia de esteiras e coisas, então todo mundo esperava que, na verdade, fosse desmontar a história inteira, ou seja, o problema era tão grande, a solução provavelmente deve ser muito complexa, né, para um problema tão grande. E todo mundo já estava pensando que ia embora mais cedo para casa, já ligando para a esposa, para o marido: acho que eu vou embora mais cedo, porque aqui parou o serviço, não vai funcionar mais não. E aí chegou lá o cidadão, olhou em volta e tal. O que aconteceu? Parou, de repente fez um barulho estranho e tal. Como é que era o barulho? Assim, e parou. Tá. Aí ele olhou e falou assim: puxa, eu deixei minha caixa de ferramentas no carro. Tem 2 lugares aqui, tá? Eu deixei minha caixa de ferramentas no carro. Será que alguém tem uma chave de fendas? Aí a pessoa fica olhando, assim, chave de fenda, todo mundo meio em transe, assim, turma. E aí alguém puxou uma chave de fenda e entregou lá pro engenheiro. Ele se dirigiu para um compartimento, abriu uma portinha, enfiou a chave de fenda num parafuso, torceu 3 vezes. 1, 2, 3. A engenhoca toda voltou a funcionar. Aí todo mundo assim: tá. Aí o dono: muito obrigado por ter vindo, até a próxima. Ele: posso entregar para o senhor a minha conta? Conta? Aí ele falou assim: o senhor ficou aqui 5 minutos. Menos até. Sim, minha conta. Ele escreveu $10.000. Eu vou me reunir com os diretores da empresa, só um minuto. Aí ele se reuniu, os diretores: como assim $10.000? Como é que nós vamos fazer isso? $10.000? O cidadão vem aqui, fica menos de 5 minutos, uma coisa que qualquer criança pode fazer, que é pegar um parafuso e torcer o parafuso algumas vezes. Qualquer criança pode fazer isso, você não precisa nem ter ensino, nem nada disso. Ele está cobrando da gente $10.000. O outro diretor falou: olha, fulano, paga ele, a gente precisa disso. Sabe, ele veio aqui, mal ou bem ele resolveu. Aí o outro disse assim: mas vamos pegar ele de jeito. Não vamos pagar, mas não vamos fazer isso simples para ele, não. Vamos pedir para ele discriminar exatamente
o serviço. Ou seja, ele discriminar exatamente cada centavo que ele está cobrando e por que ele está cobrando aquilo. Né? Bom, o que acontece? Eles viraram para ele e falaram: olha, nós vamos pagar, tá? Vamos transferir para você e tal, mas nós precisamos de um recibo detalhado. Nós precisamos que você nos dê um recibo detalhado exatamente do montante. O senhor está cobrando $10.000 pelo serviço e nós precisamos saber exatamente por que $10.000. Então queríamos uma discriminação, porque só assim nós vamos poder efetuar o pagamento. Aí ele riu e falou assim, ok. Aí ele pegou lá o recibo dele e falou: serviço de virar o parafuso com a chave de fendas, 1 centavo. Saber exatamente qual parafuso apertar, que imediatamente colocaria o processo para funcionar outra vez, $9.999. Né? Então, na verdade, eu gosto sempre de contar essa metáfora, porque essa metáfora ela exprime bem o espírito da programação neurolinguística, porque a programação neurolinguística é exatamente isso. A programação neurolinguística é a arte e ciência, hoje é uma psicologia reconhecida, inclusive. Né? Hoje a PNL é uma psicologia, independente de ser uma metodologia, que ela foi construída, divulgada, ensinada como uma metodologia, mas hoje ela é uma psicologia acadêmica. Inclusive você pode até fazer programas aí fora do Brasil de mestrado, com tese em programação neurolinguística, já tem várias teses disponíveis para quem quiser estudar e tal. E a programação neurolinguística é exatamente isso. É o tipo de conhecimento sofisticado que vai te permitir apertar aqueles parafusos que funcionam, fazer aquilo que funciona, fazer